Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mili De Bruyn. E hoje eu trago para vocês a receita da massa Pão de Ló, que eu costumo utilizar para fazer os meus bolos. É necessário que você tenha uma balança, porque a nossa receita é em gramas e você vai precisar da balança para medir. Para você que está iniciando, é necessário ter uma balança, pode ser essa simples, eu comprei na internet. Vou deixar o link aí para vocês. Para esta massa, nós vamos precisar de 6 ovos inteiros. Eu tô colocando de 1 a 1 para não correr risco de ter algum que não esteja bom. Os ovos têm que estar em temperatura ambiente, não pode estar gelado. E de preferência, para que sua massa cresça bem, porque o que vai dar volume à sua massa é os ovos com o açúcar. Os ovos têm que ser jumbos. O que significa isso? Eles têm que ser grandes, não pode ser aqueles pequenininhos, tá bom? E agora nós vamos pesar 300 gramas de açúcar. Aqui eu estou usando o açúcar cristal, mas você pode usar o açúcar refinado também, ok? Pode usar os dois, não tem problema. Agora nós vamos bater o açúcar juntamente com os ovos por exatamente 10 minutos. E eu coloquei para bater a minha massa na velocidade 10 da minha batedeira. Se você for fazer na batedeira de mão, é a mesma coisa, tá? Você vai bater por exatamente 10 minutos também, que vai dar certo do mesmo jeito. Essa massa eu estou fazendo para um tamanho de forma 20 por 10 de altura. E agora eu vou medir aqui com vocês a farinha de trigo. Nós vamos precisar de 360 gramas de farinha de trigo. Vamos precisar também de 300 ml de leite em temperatura ambiente. Não pode estar gelado também. E nessa receita ele não precisa estar morno ou quente. É em temperatura ambiente. Enquanto a massa termina de bater, eu vou untar a minha forma. Vou untar somente o fundo dela com um pouquinho de margarina e salpicar a farinha de trigo. Não precisa untar as laterais da forma, tá? É somente o fundo. E você pode usar também o papel manteiga ou desmoldante. E é exatamente assim que nós precisamos dessa massa, fofinha e volumosa. Agora que deu tempo, eu vou desligar a minha batedeira. Vou colocar a minha batedeira na velocidade 1. E vou acrescentar o leite aos poucos, bem devagar. Assim que terminar de colocar o leite, desligue a batedeira. A mistura dos ovos com o açúcar fica assim, bem líquida mesmo. E agora nós vamos colocar a farinha de trigo, nós vamos passar por uma peneira. A farinha de trigo tem que ser colocada bem aos pouquinhos, tá? E agora você vai mexer do fundo para cima, do centro para fora. Quando eu falo do centro para fora, você vai buscar a farinha lá no fundo e vai vir para as laterais, sempre mexendo com delicadeza para não perder o volume da nossa massa. Assim que terminar com a farinha de trigo, você vai peneirar uma colher de sopa de fermento em pó e misturar da mesma maneira, com delicadeza, até o fermento não aparecer mais na massa. E assim que você terminar, você vai pegar uma espátula e vai misturar do fundo para cima, só para ter certeza que não ficou nenhum líquido e nem um pouquinho de farinha lá no fundo. Depois que você fizer isso, é só passar para a sua forma que já está untada e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutos ou 1 hora. Como essa é uma massa grande, é uma massa que está numa forma alta, ela vai demorar um pouquinho, mas se você tiver 2 formas, você pode dividir a massa. E não bata a sua forma na bancada, não faça isso, porque senão você vai perder todo o ar que a gente bateu lá na batedeira. E aquele espaço que sobrou vai ser o espaço que a massa vai crescer. E olha como que ficou a nossa massa. Já está fria, assou bem, está bem douradinha, ficou bem bonita. Agora eu vou desenformar para vocês verem e eu vou passando a faquinha em volta de todo o bolo. A faquinha que eu costumo utilizar para cortar os meus bolos é essa daí, aquela de pão, e ela no tamanho mais ou menos médio. Agora eu vou tirar essa casquinha de açúcar que formou por cima e vou fatiar a minha massa em 4 partes. Aqui eu estava meio sem posição por causa da câmera que eu estava filmando para vocês, então acabou que um lado ficou mais alto que o outro.
E assim ficou o resultado dessa massa maravilhosa, fofinha e um sabor incrível, gente. E aqui vai uma dica para as meninas que pediram a receita dessa massa. Na forma de 25 por 10, que é 40 fatias, você vai precisar fazer uma receita e meia. Na forma de 40 por 30, que é a forma de 80 fatias, você vai precisar fazer 3 receitas dessa massa aqui, para poder chegar aos 10 centímetros de altura. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aqui no canal. Se não é inscrito, ative todas as notificações. Deixe seu joinha e tchau, tchau!